De acordo com o IBGE, o volume de vendas no comércio encolheu 10% este ano. O setor, que já registrou crescimento de até 15% ao ano, sofre com a redução do crédito por causa da crise. O índice foi discutido durante uma audiência pública das comissões de Orçamento e Tributação. Empresários de vários setores foram convidados pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico para falar sobre as previsões econômicas para o ano que vem. Na agricultura, a preocupação é o crédito rural reduzido. Segundo os empresários, o setor precisa investir em tecnologia para crescer e enfrentar a crise. Eles pediram a elaboração de programas pontuais para aumentar a renda. Representantes da construção civil reclamaram da entrada de empreiteiras de outros estados no Rio de Janeiro. Eles pediram incentivos fiscais e que as empresas fluminenses tenham prioridade nos processos de licitação do estado. Já o setor industrial pediu aumento do prazo para o pagamento do ICMS. O Rio de Janeiro tem o 5º menor prazo de pagamento de ICMS do Brasil e é um prazo muito inferior aos estados do Sudeste, que são seus principais concorrentes. O que isso na prática significa? Significa que o empresário tem que pagar o ICMS antes mesmo de receber pela sua venda e, obviamente, tem que captar esse dinheiro em mercado, trazendo custos e, obviamente, tirando competitividade da indústria do Rio. Outro ponto fundamental nessa discussão de retomada do crescimento do estado do Rio de Janeiro é a questão da definição dos pisos salariais. Hoje, o piso salarial fluminense já é 20% superior ao salário mínimo nacional, exatamente o percentual quando foi estabelecido no início da década de 2000, e o Rio de Janeiro hoje já tem o maior salário com carteira assinada do Brasil. Portanto, aumentar o piso regional em percentual superior ao salário mínimo nacional significa retirar competitividade do estado do Rio de Janeiro frente aos demais estados. E nem faria sentido, porque o estado do Rio já tem o maior salário com carteira assinada. Representantes do setor de óleo e gás lembraram que a atividade corresponde a 1/3 do produto interno bruto gerado no Rio de Janeiro e que a previsão é de que o barril do petróleo continue em baixa. Na tentativa de reduzir os impactos da crise, eles pediram estabilidade tributária e mais rapidez no licenciamento ambiental. Os empresários do comércio, que amargam a redução de 10% nas vendas este ano, acrescentaram que os setores automotivo e de eletrodomésticos foram os que mais sofreram com a crise. Há um dever de casa, sim, a ser feito pelo comércio, porque a crise, como os economistas gostam de dizer, ela também abre oportunidades, em função de você precisar realmente se mexer, você precisar inovar, e a inovação é fundamental. Agora, tem um dever de casa do Estado, um dever de casa que passa pela redução do peso da máquina pública sobre a economia. Nós temos uma carga tributária muito elevada, uma burocracia muito densa. As empresas levam muito tempo, não só o custo financeiro, mas o custo de tempo, de mão de obra, de assessoria, de contabilidade que você precisa ter para poder responder às exigências do Estado. Então é um dever de casa também que o governo, as 3 esferas de governo vão poder prescindir da elevação de impostos, alíquotas, de elevação também da burocracia, se houver uma maior eficiência do Estado. Isso é fundamental nesse momento. Foi uma reunião rica porque trouxe também a agenda setorial, da indústria, comércio, serviços e as perspectivas para 2016, para que a gente pudesse, ao final desse encontro, ter os deputados com mais subsídios para enfrentar toda a discussão do orçamento e priorizar quais são as áreas que vão precisar de maior atenção por parte do Poder Legislativo. Isso ajuda, para que a gente possa entender como o orçamento do Estado se intercomunica com todos os setores, quer seja pelos investimentos, quer seja pela carga tributária, e a carga tributária pelo valor dos impostos ou pelos incentivos fiscais. Então eu acho que o deputado Pedro Fernandes foi muito feliz, junto com a GEISA, de marcarem esse evento, porque quem participou saiu com uma visão um pouco mais clara de o que a gente pode prever para a economia fluminense no ano de 2016.